Fala pessoal, e aí, beleza? Nefi está na área e hoje estamos retomando as atividades do nosso clube de leitura. Sim, meus amigos, o Nefi tem um clube de leitura. Em 2024, o nosso clube deu uma pausa, mas agora, em 2025, nós retornamos com força total e sob nova direção, ou melhor, sob nova coordenação. Giovanni Carvalho, você deve conhecê-lo no Instagram através do perfil Coletivo Teológico, um perfil maravilhoso, de muito conteúdo, os posts, as lives que o Giovanni faz, cara, são incríveis. E o Giovanni Carvalho, ele é o nosso novo coordenador do Clube de Leitura do Nefi, ele que é bacharel em Direito e também em Teologia. E na reunião de hoje do Clube de Leitura, nós vamos conversar um pouco sobre um clássico da literatura cristã e que foi a leitura do nosso clube ao longo do mês de fevereiro, que é Vida em Comunhão, Dietrich Bonhoeffer. Então, nós vamos conversar sobre esse livro, compartilhar as nossas impressões, o que mais chamou a atenção nossa ao longo da leitura. O Giovanni também vai apresentar um panorama sobre o livro e também sobre o autor, então vai ser bem legal. E todo mês tem reunião do Clube de Leitura, tá bom, pessoal? Então, assim que terminarmos a reunião de hoje, nós vamos fazer uma enquete lá no grupo de WhatsApp do Clube de Leitura, que é diferente do clube, do grupo de WhatsApp, perdão, dos participantes do Nefi. Então, se você quer fazer parte do grupo de WhatsApp do Clube de Leitura, é só você acessar o link que está na bio do nosso Instagram, @NefiEstudos, e lá você verá o link do Clube de Leitura, tá bom? Então, depois que acabar essa reunião, provavelmente amanhã, nós já vamos lançar uma enquete para a galera votar e escolher qual será a próxima leitura para nós lermos juntos e depois nos reunirmos, tá bom? Geralmente nós escolhemos nós damos, aliás, 3 opções de livros e a galera escolhe lá no grupo de WhatsApp, tá bom? Então, se você ainda não faz parte, faça parte do Clube de Leitura do Nefi, que tá bem legal, tá bom, pessoal? Giovanni, meu querido, seja bem-vindo oficialmente, agora como coordenador aí do Clube de Leitura do Nefi. É uma satisfação para nós ter você conosco, é um irmão querido, e eu agradeço a Deus, cara, por nós nos conhecermos aí, né, termos nos conhecido graças ao Instagram. Olha que bênção, né, gente? A internet nos possibilita fazermos amigos de todos os lugares do Brasil e do mundo, e eu agradeço muito a Deus pela vida do Giovanni. A gente troca muita ideia quase que todo dia, e tem sido um grande amigo, um grande irmão de caminhada, de jornada. Então, meu querido, seja bem-vindo ao Nefi, meu mano. E aí, Rico, boa noite, meu irmão, boa noite a todos. Cara, eu estou muito feliz, já expressei isso, né, quando a gente se reuniu, e eu vou expressar novamente, estou muito feliz, estou muito grato, primeiramente a Deus, a você e os coordenadores do Nefi, por me integrar nesse grupo, nessa equipe. Há alguns anos atrás, eu já vi alguns vídeos do Nefi, eu seguia no YouTube, só que eu não ligava para o Instagram. Aí eu falei, eu conheço esse nome de algum lugar. E aí a gente acabou se aproximando. Cara, muito legal. E que é isso, né, cara? Foi muito bom. E tá agora sendo um dos coordenadores do Nefi através do clube de leitura. É muito bom, muito legal ser participante dessa forma. E, cara, obrigado mesmo. Me faltam palavras, né? Porque a tal da gratidão é aquilo, né? Se eu falar muito, vai fadigar. Se eu falar pouco, vai parecer ingrato. Então, eu só expresso mesmo, assim, que é muito bom fazer parte. E eu acho que ler o Vida em Comunhão e apresentar hoje aqui também expressa um pouco disso, né, cara? Expressa um pouco disso. Então, eu espero que a gente tenha uma boa reunião hoje, os próximos livros sejam também do gosto do pessoal que está participando aí das votações, e a gente está aí estimulando uns aos outros na leitura. Gratidão total, Lincoln. Valeu, mano. Sou eu quem agradece. E, mano, bora começar então? Bora lá? Vamos sim. Show, mano. Beleza, brother. Manda bala.
Beleza, então. Vamos lá. Então, pessoal, nesse Clube do Livro, a gente está apresentando aí o Dietrich Bonhoeffer, né? Detalhes, eu tive que dar uma olhada como se pronuncia o nome desse alemão. Então, aí é Bonhoeffer, Bonhoeffer, e, gente, não vamos parar nessa, porque alemão é uma pronúncia muito difícil, né? É aquele camarada lá que foi pastor na Alemanha, né? Um grande teólogo, um grande pastor, e realmente foi um grande homem de Deus. Se você quiser conhecer esse pastor, o Bonhoeffer, tem um filme recém-lançado dele, né? Redenção, a real história do Bonhoeffer, eu acho que é isso. O filme é bem interessante. Eu senti um filme cuidadoso também, porque pessoas que estudam esse autor, a biografia dele a fundo, dizem que a história, né, que a gente conhece, que ele foi conhecido por ser um pastor que participou de um plano para assassinar Adolf Hitler, que viveu nesse período. Dizem que a história não é tão bem contada, não é uma história muito honesta, então a participação dele não foi bem assim. Outros dizem que foi muito difícil para ele, outros vão dizer que ele não foi tão participante como dizem. Então, cabe nós ler a biografia dele, né, cara? É uma biografia. Eu não achei essa biografia em português. Eu não cheguei a achar ela, achei ela em espanhol. Então, eu fico devendo esses detalhes, né? Como foi, o que ele escreveu em relação a isso. Mas nós sabemos que ele está envolto nessa operação. Ele até se desvencilhou da igreja, né? Se desvinculou da igreja confessante. Mas isso aí talvez seja um papo para um outro momento para a gente. Mas isso é bem interessante para a gente entender que dentro da história da igreja a gente tem esse personagem. O Wilson também está falando para a gente aqui, ó. Infelizmente, o filme tomou certas liberdades que me incomodaram, mas de qualquer forma é bom conhecer a história abençoada do Bonhoeffer. É isso aí. O filme, ele realmente retrata. Eu só não vou poder dar o spoiler aqui, mas eu entendi a crítica do Wilson em respeito aos meus irmãos. Mas é isso mesmo. O filme ele traz certos respeitos assim de não entrar, mas também ele traz algumas questões que parecem uma afirmação e fica difícil. Mas ele é um pastor, né? Ele nasceu em 1906 e morreu em 1945. Foi um teólogo, filósofo e pastor luterano. E ele foi um membro da resistência alemã antinazista, né? Momento esse que a igreja na Alemanha estava, em alguns números, dizem que 70% da igreja estava apoiando o nazismo, né, ali o Terceiro Reich. E é claro que era um momento que eles não estavam imaginando a magnitude do que Hitler ia fazer, mas tinha ali alguns discursos, algumas ideologias infiltradas que dava para entender que estava ferindo a esfera da fé, as doutrinas principais. Bonhoeffer ele percebeu isso e ele foi um antinazista, né? Só para vocês terem uma ideia, as crianças, né, quando eram convocadas para servir o nazismo, muitas delas iam por mera, como é que eu posso dizer, mera persuasão do governo nazista. E Bonhoeffer ele tem uma frase que diz, né, para saber como é que está o nível meio que ético, moral da sociedade, é só ver o que a gente faz com as nossas crianças. Então, dentro do contexto, você percebe isso, né, cara? E ele também, a gente percebe também nessa questão, em outro livro, eu esqueci agora o nome do livro, mas é um livro bem criticado, mas ele tem alguns relatos sobre educação, como a educação é deturpada no mundo, e esse livro traz um relato da Segunda Guerra Mundial, de um pai que peitou o Hitler, e o pai falou que não ia reverenciar Hitler de forma alguma, muito menos o seu regime. E o recado que o Hitler devolve para esse pai, dizendo: eu não preciso de você, eu já tenho seus filhos. Então você percebe, né, como que a questão estava muito inflamada. Então, você tendo isso em mente, essa época que ele viveu, a forma como ele relutou, a gente tem o livro Discipulado, do Bonhoeffer, né? E temos o Vida em Comunhão. O Discipulado, ele foi escrito 2 anos antes do Vida em Comunhão. E o Vida em Comunhão veio 2 anos depois.
meio que numa tentativa do Bonhoeffer fechar o pensamento ali do livro dele, o Discipulado, onde ele fala da graça barata, aquele conceito bem famoso. E o Vida em Comunhão é meio que uma tentativa de fechar ali a linha de raciocínio e o pensamento. E quem já leu o livro também, ou tem algumas coisas que quiser falar também, talvez quiser digitar, quiser falar também, ou até mesmo o próprio Lincoln pode estar falando, gente. Eu não vou me importar de ser interrompido, beleza? E uma coisa interessante nesse livro que ele traz é um dos pontos, né? Os dois pontos que eu achei muito interessante. Um que ele diz o seguinte: a igreja, a comunhão, né? O corpo de Cristo não é algo para a gente ver de forma psicológica, aonde a gente vai estar ali, né? Vivendo em uma alegria, se reunindo para, né, fazer confraternizações e fazer psicologicamente bem a nós, por mais que existam esses efeitos. Mas é algo pneumático, né? É um corpo de Cristo, tem toda uma relação espiritual, tem toda uma relação em volta a perdão de pecados, a comunhão com os santos, tem toda uma questão de obedecer os mandamentos do próprio Cristo. E ele fala isso: olha, a gente tem que entender que igreja não é algo para ser psicologizado, nas minhas palavras aqui agora, assim, não é algo psíquico. Você não está aqui para se sentir bem. A igreja me faz bem. Eu vou aqui porque eu vou ficar bem, né? Em outras palavras, não é como se você tivesse que sair de casa, usando as minhas palavras, e dar um passeio na praça para olhar as árvores e os passarinhos cantar para se sentir terapeuticamente bem e voltar. A igreja não tem essa finalidade, não é o objetivo principal da igreja, mas a igreja foi feita isso aí. Ele fala que a igreja não é um clube social. Perfeito, essas palavras aí definiu melhor o Weller. Obrigado, cara. E aí ele fala que a igreja é pneumática, é um corpo de Cristo. Estamos unidos por meio do Espírito e obedecendo os mandamentos de Cristo. E no começo do livro, no primeiro capítulo, ele fala sobre a igreja real e a igreja ideal. Eu acho que essa parte, gente, é a parte que mais me confrontou, né? Eu fiz devocional nessas páginas. Eu falei, cara, que bacana enxergar dessa forma. É isso que o Bonhoeffer traz, porque se você for olhar o que a gente vive fazendo hoje, algo muito atrativo. A gente vive em uma sociedade que tem um design muito moderno, que tem muitas propagandas, está sempre nos atraindo, e é tudo muito idealizado, e a gente está sendo, às vezes, seduzido por aquilo que é aparente, né? Às vezes a gente até vai para igrejas que têm uma aparência que nos agrada, e isso é igreja idealizada, sabe? Detalhe, não dizendo que essas igrejas estão erradas, que né, nada disso, mas a nossa decisão pode ser uma decisão errada, idealizar uma igreja. Uma igreja onde tem pessoas falhas, pessoas com problemas, uma igreja que vai ter problema, e é nossa visão idealizada dentro dessa igreja. E Bonhoeffer fala que aquela pessoa que idealiza, né, ela vai correr um grande risco, né? E a gente tem que lidar com a igreja real. E a igreja real é realmente a igreja que Cristo nos deu. Ele chega até a falar, nas suas palavras assim, ele chega até a nos induzir a interpretação do seguinte: cara, essa igreja real que tem problemas com irmãos imperfeitos, irmãos problemáticos, é a igreja que Cristo te deu. Por quê? Porque ele quis, é o propósito dele. Há um crescimento nisso aí, né? Então, ele vai falar que quando a gente idealiza uma igreja e quer viver sobre a influência dos nossos ideais, a própria graça vai nos frustrar. Ele diz isso, né? Ele fala assim: o indivíduo que ele vive numa idealização, ele vai querer o seguinte, mesmo que ele não perceba, ele vai querer que a igreja funcione da forma como ele quer, que os irmãos funcionem da forma como ele quer. Ele quer que os amigos dele na fé ali, o irmão Cristo mais chegado, funcione do jeito que ele quer. E tem que ser do jeito que ele quer. E se isso frustrar, ele vai ficar muito... ele vai se transformar em uma aversão do que é ser um irmão em Cristo. Ele se transforma em uma pessoa pior, porque meio que frustra. Então ele acaba achando
que o problema está na igreja, porque a igreja que ele criou não está funcionando do jeito que ele quer, né? Aqui o Wilson Joás falou, esse capítulo toca demais ao coração e pega na ferida. Sim, cara. Se você... olha, eu posso estar errado, alguém possa me corrigir, mas eu acho que esse livro ele já tem mais de 100 anos. E olha só esse livro, como ele ecoa hoje. Entende? Tipo assim, ser humano ainda é ser humano, né, cara? Os efeitos da modernidade estão aí batendo. Então, a gente vai para a igreja e idealiza tudo aquilo. E aí ele fala, a parte que eu achei muito interessante, fala, a própria graça vai fazer o trabalho de frustrar essa pessoa, porque a graça de Deus não compactua com as nossas idealizações, sabe? A graça de Deus, o divino, não compactua com aquilo que a gente idealizou. Então, infelizmente, a própria graça vai fazer o trabalho de frustrar as idealizações dessa pessoa. Deixa eu ver se eu acho aqui um pequeno trecho sobre essa questão da idealização, da comunidade idealizada. É claro que eu não vou ler muito, vou ler só um pouquinho. Ele vai dizer assim, na página 24, coisas rápidas, assim, palavras rapidinhas, que ele vai assim: mas a graça de Deus faz com que todos esses sonhos rapidamente se dissipem, na medida em que Deus quer nos levar ao conhecimento da autêntica comunhão cristã. É necessário que experimentemos a grande decepção quanto aos outros, quanto aos cristãos em geral, e se tivermos essa felicidade também em relação a nós mesmos. Em sua graça, Deus não permite que vivamos, nem mesmo por algumas semanas, na realidade idealizada, em que nos entregamos às experiências inebriantes e a rodos de felicidade que se abatem sobre nós como um êxtase. Cara, aí ele, tipo assim, ele bate até nos místicos, né? Quando entra no êxtase, tipo assim, cara, calma que essas manifestações, por mais que boas que sejam, não é uma realidade a qual tem que ser vivida à flor da pele, como se fosse a nossa vida é isso. Então, isso ainda é uma idealização, é como se ele estivesse falando isso, né? Claro. Como eu já li algumas outras coisas, eu consigo entender o contexto da crítica, mas tudo isso tem a ver com uma idealização. Aqui, ó, tem uma irmã aqui, o Birajara de Oliveira, ela colocou aqui os capítulos do livro, bem interessante, ó, a comunhão dos santos, a qual a gente está falando, ética, vida e comunhão, resistência e submissão, e discipulado, os livros, né? A comunhão dos santos, porque está segundo a editora Sinodal. Comunhão dos santos, sobre ética, vida e comunhão, resistência, submissão e discipulado. Sim. É o que a gente está falando hoje aqui, é o vida em comunhão, né? Vida em comunhão. E é claro, através do discipulado e vida em comunhão, acho que fica melhor a gente ler alguns outros livros dele. E essa questão que ele fala das visões idealizadas, ele chega até a dizer que Deus as odeia, né? Ele fala que Deus odeia essas visões idealizadas, porque existem dois tipos de pecado ali dentro, né? O orgulho e a presunção, né? Falei um pouquinho da presunção, né? O cara que ele é presunçoso, ele já tem uma visão daquilo que ele quer. Então, ele vai usar de todos os artifícios que ele tem, porque ele idealizou algo, para que se cumpra isso que ele quer entre os irmãos, né? E essa visão idealizada que ele vai trazer é o seguinte: tem que ser do meu jeito, né? Eu estou me abstendo de dar muitas alusões práticas, porque isso é muito comum no nosso cotidiano, e eu não quero pesar o clima do rolê. Mas, infelizmente, as maiores frustrações vêm das maiores idealizações fora da graça de Deus, né? Estou tentando falar, para não entrar em detalhes, assim, sabe? Ficar falando de detalhes de igreja, porque todo mundo aqui é um ser humano, né, que está na igreja. Mas o que traz para mim essa reflexão é que, cara, lidar com a igreja real é muito bom. Por mais que vocês ou eu nos relute a entrar nesse tipo de comunhão, mas lidar com a igreja real é muito bom. Porque se a gente for entender as palavras do Bonhoeffer, a gente vai ver pessoas difíceis, pessoas cheias de problemas, mas aí vai entrar um pouquinho na questão do final do capítulo 1 para o capítulo 2, que ele vai falar sobre
a necessidade da gente amar o próximo, né? Que ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer sobre o amor natural, né? E sobre a profundidade desse amor, né? O amor natural, cara, é aquele amor que você... É, é ainda sobre idealização, o amor natural. Você ama, né? Você vai amar a outra pessoa, mas você vai amá-la de acordo com o interesse natural. Interesse pessoal, desculpa. Interesse pessoal, ele vai falar isso. Ah, eu amo essa pessoa, mas eu tenho um interesse ali, sabe? Ou seja, você está idealizando o amor a essa pessoa também, sabe? Tem uma idealização embutida. É o amor natural, é o amor que você quer submeter esse amor que você sente pelo outro na forma sua, não na forma como o outro é. Então é diferente. Por exemplo, se eu amo o Lincoln de forma natural, como irmão em Cristo, eu quero que o Lincoln lê, viva, se comporte da forma como eu idealizei essa amizade. Agora, se eu amo o Lincoln da forma como Cristo amou o Lincoln e como eu devo amar, eu vou ver que o Lincoln é muito diferente de mim e eu vou falar, cara, você veio para somar. Por quê? Porque você é diferente, você não é igual. Sabe? Tipo isso, né? Então, o Bonhoeffer, ele bate muito nessa tecla nesse livro. Ele bate muito nessa tecla. Ele está falando, cara, a gente precisa abrir mão desse mundo muito natural que a gente vive, entender que a igreja, ela é pneumática, é sobre o Espírito Santo, né? É sobre amar o outro na ótica espiritual. E a ótica espiritual, ela quebra as nossas idealizações naturais. E a gente vê muitos problemas de relacionamentos baseado na ótica de um amor natural. Um amor natural, poxa, eu pensei que era diferente. Ah, poxa, me frustrei, me decepcionei, não cumpriu com as minhas expectativas. Então, o Bonhoeffer, ele traz mais ou menos isso, né? E, aliás, alguém quer falar algo? O Lincoln, por favor, quer comentar, mano? Senão eu vou virar um monólogo aqui. Isso não é legal, o segundo livro. Não, cara, tipo assim, cara, assim, você falando sobre o capítulo 1, cara, assim, tem umas coisas que, além dessas que você elencou, me chamou muita atenção, cara, que me chama muita atenção quando o Bonhoeffer fala que a comunhão, ela só é possível graças à obra de Cristo na cruz. Uhum. Porque é a obra de Cristo na cruz que faz com que nós sejamos um só corpo. É a obra da cruz que nos une uns aos outros. É a obra da cruz que me permite eu te chamar de irmão e você me chamar de irmão. Então, nós só somos capazes de nos chamarmos de irmãos e vivermos em comunhão porque Jesus é o mediador disso. Jesus é quem promove essa comunhão e possibilita ela na cruz, né? Eu gosto muito da oração sacerdotal de Jesus, João 17, porque tem essa carga, né? E eu acho muito legal, o Bonhoeffer trabalha muito essa questão da identidade eu-tu. Inclusive, o Alexander Stahlhofer, o alemão do Bibotalk, o ano passado, quando ele esteve aqui no NEFI, na nossa conferência, Construindo Pontes, ele falou exatamente sobre o Bonhoeffer e como a comunhão ela é essencial para a construção da identidade cristã. Então, assim, eu achei esse primeiro capítulo fantástico. E, cara, essa questão de colocar a expectativa no outro, que você falou agora há pouco, também me chamou muita atenção, porque o Bonhoeffer vai falar que a comunhão ela é uma realidade espiritual, ela não é uma realidade psíquica. Uhum. Porque na realidade espiritual, a gente está falando de um amor espiritual, de um amor que nos leva a servirmos o outro por amor a Jesus. Uhum. Agora, isso é diferente de uma realidade psíquica, porque a realidade psíquica, acho que o Bonhoeffer vai até utilizar o termo amor anímico, né? Que é exatamente
essa questão de sermos movidos pelas nossas paixões e desejos egoístas. Então, que eu entendi do Bonhoeffer quando ele fala isso? Quando a gente fala em comunhão, a comunhão ela não deve ser vista por nós sob a ótica das nossas perspectivas e idealizações. Aham. Porque se a comunhão for olhada por nós com base nas nossas perspectivas e idealizações, nós vamos nos frustrar demais. Tem uma música aqui, observação, contém ironia, tá? Avisando. Tem uma música, assim, gente, desde já eu não gosto, não ouço, mas é porque tinha uma propaganda que passava muito e grudou na cabeça, fica igual chiclete. Tem uma música da Marília Mendonça e na música tem uma frase que ela fala o seguinte: me apaixonei pelo que eu inventei de você. Às vezes, muitas pessoas se frustram com igrejas porque elas não se apaixonaram pela igreja, mas elas se apaixonaram por uma idealização que elas têm acerca de igreja. E essa idealização as impede de compreender o verdadeiro significado dessa comunhão que o Bonhoeffer trata nesse livro. Então, é por isso que, assim, esse capítulo 1, eu acho que foi o que mais mexeu comigo. Sim. Porque, gente, é uma realidade, sabe? É uma realidade quando a gente lê o Bonhoeffer escrevendo sobre isso, e quase 100 anos depois, a gente vê que nada mudou. Uhum. Foi a mesma coisa. Muito do que nós vemos hoje do consumismo religioso, que o J.K. Smith vai falar, né? Inclusive no Você é Aquilo que Ama, muito se dá por conta dessa idealização que as pessoas fazem acerca de igreja, fazem acerca de comunhão, e com o passar do tempo elas quebram a cara, e vão quebrar mesmo. Então, sim, capítulo 1 do Bonhoeffer é um choque de realidade, e é por isso que Vida em Comunhão é um clássico da literatura cristã. Porque é um daqueles livros que nós, na nossa caminhada cristã, não podemos passar sem ler. Porque, gente, é fantástico. Muito boa. Cara, sua observação foi muito certeira, porque ela entra no parâmetro aí da cristologia que o Bonhoeffer traz, né? Ficaria sem sentido a gente falar tanto da questão da idealização e da igreja real, se não falar o porquê disso, que é Cristo, né? Aí você falou, eu vou complementar o que você falou para a gente entrar no capítulo 2 e seguindo, que ele fala assim: o amor espiritual respeita o limite do outro, né? Já falamos muito do natural, ele fala, limite esse que foi colocado entre nós por meio de Cristo, encontrará, comunhão plena com o outro em Cristo, que é único que nos move, nos une e vincula. Assim, o amor espiritual mais fala com Cristo a respeito do irmão do que o irmão a respeito de Cristo. Então, esse amor, né, que se baseia ali na teologia de João mesmo, ele até cita aqui um pouquinho de João, pra você ter ideia, que você falou de João 17, a oração sacerdotal, esse amor está vinculado a Cristo. Tá vinculado a Cristo totalmente. É um amor que não se alimenta de si próprio, né? Ele se alimenta do que Cristo fez na cruz, ou seja, Cristo rompeu, né? Obviamente, ele está falando disso, rompeu as barreiras e agora nós somos uma unidade em Cristo. E ele fala, né, de vários tipos de comportamentos. Acredito que não dá para a gente, talvez, falar de muita coisa. Ele fala do isolamento social, pessoas que se isolam, pessoas que, né, têm uma visão idealizada, se frustram, começam a se isolar, tá ferindo o corpo com isolamento, fala da necessidade, né, do irmão falar, né, a necessidade da fala, ou seja, não vou lembrar agora exatamente como está direitinho, ele fala o seguinte, que o Cristo que o irmão precisa é o Cristo que sai da minha boca. Ou seja, às vezes o irmão ele está ali com o Cristo idealizado ali, né, o Cristo, o seu Cristo,
Não, independente de ser um Cristo distorcido ou um Cristo real, ele está com o seu Cristo. Mas como que se fortalece a comunhão com o Cristo que sai da minha boca? Ou seja, eu falando de Cristo para o meu irmão e o meu irmão falando de Cristo para mim, e ele chega a dizer que isso envolve cura. Cara, muito legal. A necessidade da gente estar entre os irmãos, esse livro ele grita assim, olha, comunhão, 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 aceita o seu próximo como ele é. E eu falei, cara, bacana. Eu não sei se o Lincoln sente essa mesma, ou os irmãos, claro, né, que está aqui, sente essa mesma sensação quando lê o Bonhoeffer. Parece assim, você sente que o cara é fora da curva, mas você sente também que o livro é muito alcançável para qualquer pessoa ler e entender, porque é muito prático. Eu fico lisonjeado com isso. Eu falei, cara, quem não entende ou vê de capa, vê o nome dele, o nome alemão, tudo isso, você pensa assim, talvez seja um pouquinho difícil de ler, muito filosófico, mas você vai lendo, você percebe assim, não. É muito alcançável. Sim, o Bonhoeffer, ele é acadêmico, mas ao mesmo tempo ele é muito pastoral, o que torna a leitura muito agradável, muito tranquila. É uma leitura bem acessível mesmo, né? Então, eu achei isso bem, bem legal na obra do Bonhoeffer, porque ele aborda a questão da comunhão de uma maneira simples para o leitor, sem ser simplista. Uhum. Então, eu achei essa sacada dele fantástica. E tem uma coisa que o Weller comentou aqui no chat, que é o seguinte, logo na primeira página do livro, o Bonhoeffer fala que a vida cristã não é uma vida monástica, e sim em meio aos inimigos que se encontra sua missão e trabalho. E assim, tem uma frase do John Stott, no Igreja Autêntica, salvo engano, Stott vai falar o seguinte, a igreja, ela foi feita para a mundanidade. Como assim? O que o Stott quer dizer quando ele fala disso? O Stott vai dizer que o campo missionário da igreja é da porta para fora. É da porta para fora. Então, a nossa missão, ela se realiza em todos os aspectos da vida. Na vida familiar, na vida social, na vida acadêmica, em todos os aspectos da vida. Então, a vida cristã não é uma vida reclusa, nem pode ser, porque se a vida cristã for uma vida monástica e reclusa, automaticamente nós deixamos de cumprir a Missio Dei de Mateus 28, sabe, 18 a 20. Então, de fato, nós não fomos chamados para uma vida monástica. Eu achei sensacional essa observação do Weller. E o Wilson até colocou aqui no chat também, né? E o próprio Bonhoeffer viveu isso na pele, né? A amizade dele com Beth, né? Que liam a Bíblia juntos, oravam juntos, estudavam teologia juntos. Era muito profunda essa relação deles. Nossa. É muito interessante. E é interessante falar que, assim, sobre a vida monástica, que o Bonhoeffer ele foi criado pelos morávios, né? E ele veio de um tempo, assim, de pessoas que causaram avivamento. Então, ele sabia de um extremo a outro, né? Sobre a questão de uma vida mais passiva, de uma vida mais ativa, de uma espiritualidade, ele entendia sobre espiritualidade, e é essa parte que eu vejo que ele era muito equilibrado para a época dele, para o seu segmento teológico, ele era um cara muito equilibrado, e ele traz isso no livro, né? Então, agora, a Beth, esse tesouro que o Russo trouxe aí, será que é a irmã dele que ele está falando? Eu não sei, eu sei que ele tinha uma amizade muito profunda com a irmã, bem interessante também. E assim, outra coisa que eu estava vendo aqui, esqueci de falar na introdução, para alimentar aqui sobre a vida do Bonhoeffer, foi um amigo que ele conheceu no seminário. Ele teve um amigo no seminário. Essa pérola aí eu não sabia, ô Wilson. Obrigado, cara. Cara, outra coisa que eu lembro, o Bonhoeffer ele quase deixou de ser teólogo para ser músico também, né? Então ele entendia muito bem de música.
E que pena, eu não posso dar spoilers do filme, mas tem um vídeo da Carol Bazo que fala sobre 40 detalhes da vida do Bonhoeffer, que você entende por que nesse livro ele fala tão bem de música, de salmos, de coro. Você percebe que ele entende da coisa. E aí ele fala sobre a necessidade de você ter uma comunhão ao longo do dia, né? E o livro ele fala que tem um costume da época. Já viu aquelas caixinhas de promessa que você tira o versículo? Ele traz essa crítica, cara, no livro. Eu falei, cara, não é possível que isso é dessa época. Entende? Ele tá falando assim, cara, olha, lê a Bíblia, em minhas palavras, ele tá falando assim, olha, ler a Bíblia não é você pegar ali o versículo do dia e dizer assim, pronto, tive contato com a Bíblia. Não é uma caixinha de promessas. A Bíblia é muito mais do que isso, né? E ele fala toda a necessidade de se entregar ao conhecimento. E é por isso que ele fala também sobre a fala, né? Você precisa falar da palavra, porque o Cristo que sai da sua boca é o Cristo que o seu irmão precisa, sabe? O Cristo que o seu irmão precisa é o Cristo que sai da sua boca. Mas como é que esse Cristo é formado? Através do estudo regular da palavra, não através de um estudo de caixinha de promessas, que você vai sortear um versículo por dia e dizer que teve um contato com a palavra. E ele fala que esse contato com a palavra também alimenta a comunhão, né? Ele tem um livro sobre Salmos, eu fiquei sabendo, e aqui eu acho que talvez é esse pensamento que ele traz sobre os Salmos, né? Ele fala que os Salmos são a oração que Cristo faz por sua igreja, como seu substituto. Agora que Cristo está com o Pai, a nova humanidade de Cristo, o corpo de Cristo na terra, continua a orar até o fim dos tempos. Aí é que eu falo, é a parte que eu falo, como ele sabe da necessidade de ter uma vida espiritual com Deus, né? Essa necessidade de ter uma vida espiritual com Deus. E ele vai evoluindo, né? Ele fala, agora na medida que Cristo está em nós, podemos, como membros de Jesus, orar também esses salmos, né? Por meio dos salmos de Jesus, a partir do coração de Cristo. Ou seja, ele fala que os salmos são as orações do próprio Cristo. E você, entendendo quem foi Cristo, você consegue também imitar esse Cristo. Trazer ali as orações de Cristo para a igreja local. Deixa eu ver aqui que o Wilson Joás falou. Uma curiosidade sobre como começou a amizade deles. Ah, tá. Beth estava chegando no seminário e foi perguntar onde estava o professor. Disseram que estava perto da praia. Chegando na praia, tinha um pessoal jogando futebol e ele perguntou onde estava Bonhoeffer. Bem, Bonhoeffer estava jogando futebol com os alunos. Gente boa demais. Nossa, que bacana. Você vê isso de humor também na vida dele, né? Bem bacana, porque se a gente vê as fotos do Bonhoeffer, ele tá bem sério. Tá bem sério. Então, pelo pouco que a gente conhece, a gente imagina um cara muito extremamente ocupado pelo aquilo que a gente vê, mas aí você percebe outras facetas dele, né? Ele teve um contato também com a música americana, bem bacana, como o jazz. Ele foi um camarada bem experimentado nas culturas também, bem bacana. Na época era a Igreja Negra que estava lá surgindo, né? Os negros fazendo a cultura do jazz nascer, ele teve esse contato com esses seminaristas ali dos Estados Unidos. Então ele foi bem, tanto que ele foi, eu acho que para outro país, não me lembro agora se foi Londres ou foi América, não lembro, porque o nazismo, né, estava explodindo, ele estava sendo perseguido, e ele sentia essa necessidade de voltar para a Alemanha, porque era lá que a chamada dele ia se concretizar. Ele falou, cara, eu preciso voltar para a Alemanha, porque é lá que Deus tem um propósito para mim lá, né? E aí ele, né, o filme faz até menção do livro Vida em Comunhão, para vocês terem uma ideia. Que bacana. É porque é o livro mais famoso dele, esse livro, gente. O livro que mais vendeu enquanto ele estava em vida, sobre a necessidade de comunhão. Outra coisa que ele fala interessante, que se conecta com o primeiro capítulo, é quando ele fala sobre as pessoas que cantam, né? Eu não sei se essa crítica dele deve ser levada ao pé da letra, porque o mundo mudou muito. Ele fala o seguinte, as pessoas que cantam usando a segunda voz, usam o contrato, faz uma nota tal, ele fala que às vezes essas vozes sobressaem ao canto uníssono, né? E ele fala que isso tem a ver com um certo tipo de orgulho, um certo tipo de exaltação. E ele fala que isso aí quebra a comunhão, esses tipos de pessoas. Aí ele vai dando detalhe de cada nota. Ó, a pessoa que faz essa segunda voz aqui, ele está quebrando a comunhão assim. A pessoa que faz uma voz
com a nota tal, ele tá usando... A pessoa que faz uma extensão vocal extraordinária, ele quer se aparecer, como se ele estivesse falando assim. Aí depois ele vai lá no final do trecho, ele fala assim, a pessoa que não quer de forma alguma cantar no coral, ela demonstra ser ressentida e ela tá trazendo problemas de comunhão. Sabe, aqueles corais de jovens, quando você vê que sempre tem uma figura diferente, inclusive aquele que não quer estar no meio do grupo para cantar e adorar a Deus, ele quer prestar um culto ao Senhor e não quer adorar, então o Bonhoeffer até nisso ele critica, cara. Então, ou seja, critica porque ele tá vendo problemas que ameaçam a comunhão dos santos. Então ele traz esses problemas ali. É a parte que ele fala um pouco sobre adoração, fala sobre louvor, fala sobre salmo, até sobre salmo imprecatório ele fala. Aqui, ó, o Risto está trazendo mais pérolas pra gente, isso é bom. Ele fala aqui, ó, ele chegou a passar um tempo na Inglaterra e na Espanha mesmo, é isso mesmo. Mas esse momento que a guerra estava começando foi na segunda passagem dele no Zéu, aí, nos Estados Unidos, segunda passagem. Foi um tempo muito curto, porque todo dia ele ficava pensando em como poderia estar contribuindo mais na Alemanha. Isso mostra muito onde estava o coração dele. Nossa, muito bom. Realmente o Marte, né? Realmente o Marte. O coração dele estava ardendo para ele estar lá na Alemanha, pegar a causa. Deixa eu ver qual outra parte do livro que eu acho que nos seria um destaque interessante. Ele fala também uma coisa interessante, gente. Sabe aquelas pessoas que elas estão na igreja e elas veem elas têm algumas ideias que vai somar sempre com a comunhão das pessoas? Ele fala desse tipo de pessoas que oram para a igreja e falam assim, olha, precisamos levantar aqui um propósito de adoração, precisamos levantar aqui um período de oração. E ele fala que essa pessoa geralmente é a pessoa que lidera o grupo. Aí ele fala da pessoa que consegue liderar o grupo, vai até o final, e a pessoa que não consegue ir até o final, e ele fala até mesmo da característica da pessoa que ela começa, só que ela vai fraquejando. Aí ele fala como cuidar dessas pessoas. E cara, eu vejo isso uma forma muito... uma pessoa que tem muita compaixão pelo próximo para enxergar isso. Porque talvez se a gente tiver uma ideia muito idealizada de igreja, a gente vai olhar para essa pessoa e vai falar que ela está querendo se engrandecer, que ela quer se destacar, que ela quer isso, que ela aquilo, porque a gente tem uma visão idealizada das coisas. Agora, quando você fala que a pessoa que se levantou, né, porque queimou no seu coração de fazer um propósito de adoração, de chamar as pessoas para orar, de se destacar ali, chamar as pessoas para adorar e louvar ao Senhor, e essa pessoa está liderando aquele grupo, está com essa responsabilidade espiritual, e você vê que aquela pessoa, ela não está com o vigor espiritual necessário para aquilo, e você ter que olhar para ajudar, isso sim é ter uma visão de compaixão, porque trazendo aqui para os dias atuais, talvez a gente vê uma pessoa que tem uma alta carga de responsabilidade, ela fraquejando, talvez a gente já pense em botar outro no lugar, como se fosse uma empresa, né? Agora, o Bonhoeffer já faz o contrário, não, essa pessoa precisa de apoio. Então, a pessoa que está liderando a oração, se ela estiver fraquejando, os outros que estão vendo ela fraquejando vão orar por ela para ela não fraquejar e sustentar até o final. Então você vê assim, se coloque no lugar do outro como Cristo se colocou no nosso lugar. Ele traz essa reflexão. Se coloque no lugar do outro toda vez que você perceber, porque é isso que Cristo fez. Então, a gente tem que se colocar no lugar do próximo, como Cristo se colocou no nosso lugar. Ele chega a falar também, aliás, o Lincoln quer fazer alguma observação, alguém? Não, assim, no capítulo 2, é um capítulo que ele fala bastante de liturgia. Isso. E, obviamente, ele se baseia no culto luterano, ele é um pastor luterano, então ele fala das etapas da comunhão, né, da vida comunitária, né, da liturgia, que é meditação e oração dos salmos, leitura das escrituras, os hinos comunitários, que é quando ele começa a fazer aquelas críticas que ele fala que no culto a vaidade e o mau gosto aparecem acima de tudo na hora de cantar. Isso. Ele pega pesado ali. Ele é bem ácido, cara. Isso. Chega a ser cômico. E dá para ver que ele entende muito de música mesmo, porque as críticas dele são bem colocadas, e quem
está envolvido com música de alguma forma percebe e já, opa, esse cara entende do negócio. E uma coisa que me chama muita atenção é quando ele fala sobre a relação entre oração e trabalho. E aí eu até lembrei daquele ora et labora, né? Ora e trabalha. Sim. Porque ele vai falar que cada palavra, cada atividade e trabalho do cristão se transforma em oração. Então, o cristão não foi chamado apenas para, no sentido de ficar orando ali o tempo todo. Orando. Não, mas ele tem uma vida. Ele é chamado para viver essa vida, e vivendo essa vida, principalmente a vida do trabalho, ele permanecer em espírito de oração, né? Vamos colocar dessa forma. E eu achei muito legal essa maneira que ele integra fé e trabalho, né? Acho que tem até um livro do Tim Keller que fala sobre isso, né? Acho que Fé e Trabalho, um livro do Tim Keller, acho que tem até esse título. Então, eu achei muito legal quando ele traz isso. Achei essa sacada dele também muito, muito interessante no capítulo 2. Sim, sim. Ele trata sobre essa cidadania, né? Tipo, essa dupla cidadania, né? Peraí, nós estamos, né, vivendo em comunidade, há uma necessidade de ter uma vida espiritual, mas também temos que viver em comunidade para o Cristo resplandecer para os outros, né? Ele meio, tipo assim, né? Eu percebo ele trazendo essas, mesmo que em frases curtas, um pensamento bem ligado no livro inteiro, assim, também. Uma das partes que eu achei sensacional também, antes da a gente indo aqui para o outro capítulo, é essa coisa de você estar na comunhão, ter íntima compaixão pelo próximo, e como ele ressalta Jesus nisso. Assim, olha, a gente faz isso porque Jesus fez, então a gente está passando o que é de Jesus para o próximo, sabe? Você sendo realmente um verbo encarnado na Terra, é como se fosse isso, né? E ele sempre traz isso, assim, direto no livro. Essa parte do que o Lincoln falou, eu achei bem interessante, assim, realmente você percebe muita coisa da liturgia luterana ali, né? Porque é o que ele era, né? Ele era um teólogo luterano, então tem coisa que ele... Inclusive essas canções uníssonas, é característica deles ali, talvez, da época, né? Então, se alguém estendia a voz, eles logo iam ver que tá fora do coro, tá quebrando o decoro, né? A falta de decoro. Deixa eu ver se tem algum outro fichamento que eu fiz que seria interessante. Sim. Além dele falar do trabalho, fechando para a gente passar para o próximo capítulo aqui e recorrer, ele fala também sobre a necessidade do descanso, né? Ele fala que o poder de Deus se manifesta quando a gente para descansar, quando nos falta forças. Então ele fala também sobre essa necessidade. Às vezes a gente sempre quer estar, né, não é no controle, ele não usa esse termo, mas a gente sempre quer estar em atuação, sempre trabalhando, né? Mas existe um momento em que Deus vai trabalhar, que é o momento do nosso descanso, o poder de Deus se manifesta. Ele fala no finalzinho do capítulo que fala de liturgia, e ele traz isso, né? Aí ele até cita o Salmo 128, não dormita, né? Quem guarda Israel não dorme. E aí ele fala de Deus, né? Ou seja, a gente tem que dormir, Deus não dorme, fica tranquilo, ele tá cuidando de tudo. Então, o Bonhoeffer, ele, sei lá, ele passa, ele traz um eco bem atual pra gente, né? Um eco bem atual. Cara, outra coisa que ele fala, e eu não quero correr o risco da redundância, ele fala sobre o dia em isolamento, né? Que ele fala a necessidade de se isolar, né? Se o Lincoln quiser falar um pouquinho também dessa parte, pode ficar à vontade, mano. Quiser compartilhar também, se você lembrar. Ele fala da necessidade de se isolar, né? De viver em isolamento. Ele até chega a citar o Thomas de Kempis, aquele Imitação de Cristo. Você viu, esse livro é bem antigo, né? Eu não sabia que era tão antigo assim. É o clássico. Então, assim, o Bonhoeffer citou ele, né? Eu acho que mais pessoas até citam. Agora, assim, não sei se eu tô ficando maluco, mas eu acho que até não sei se o C.S. Lewis também chega a citar ele em algum momento, não sei. Mas eu já vi uma citação de uma pessoa muito antiga do Tomás de Kempis também. Mas eu vi o Bonhoeffer citando, eu falei, cara, é bem interessante porque ele tem uma pegada de monastério, né? Sobre essa questão do isolamento, vida com Deus. E ele traz sobre essa necessidade também
de viver com as suas experiências ali, tirando um tempo a sós com Deus. É bem interessante. Quer falar, Lincoln, alguma coisa, mano? Cara, esse capítulo 3 também foi, assim, cara, eu lendo e fui me deliciando na leitura, porque ele vai falar da importância tanto do viver comunitário, mas também da importância da solitude, porque, no final das contas, um prepara para o outro. A comunhão te prepara para a solitude, e, ao mesmo tempo, a solitude, ela te prepara para a vida em comunhão. E ele trata até o perigo dos dois extremos. Porque se você busca apenas a comunhão, você corre o sério risco de incorrer no vazio das palavras e dos sentimentos. Só que se você busca apenas a solidão, você também vai cair numa outra armadilha, que é a da vaidade e do desespero. Isso, exatamente. Então não é ou viver em comunhão ou viver em solidão ou solitude. Não, é as duas coisas. Nós fomos chamados para viver em comunidade, sim, mas ao mesmo tempo nós somos chamados para também vivermos a sós. Momento esse que Deus quer falar conosco, né, através da meditação das Escrituras. Ele vai falar isso no capítulo 3. Inclusive, ele vai trabalhar o texto de Eclesiastes 3, principalmente versículo 7, porque ele vai, tempo de ficar calado, há tempo de falar, ele vai falar que a palavra certa emana do silêncio. E o silêncio certo emana da palavra. Então, por isso que palavra, e aí quando a gente fala palavra, a gente vai para a comunhão. E silêncio da solitude, por isso que essas duas coisas, elas caminham juntas, porque há tempo para cada uma delas na nossa vida cristã, na nossa jornada cristã, né? Então, ele fala da importância desse momento de solitude, ele fala da importância do devocional individual, desse momento de solitude, que é oração, que é meditação nas Escrituras, que é interceder pelos outros, né? E a última frase desse capítulo me chamou muita atenção e eu destaquei ela, que ele vai falar o seguinte: o poder desse estar a sós e o poder da comunhão nada mais são que o poder da palavra de Deus aplicada ao indivíduo dentro da comunhão. Então, assim, cara, é fantástico você ver o Bonhoeffer dizer que nós precisamos de um tempo a sós, nós precisamos de um tempo somente conosco, para meditarmos nas Escrituras, para ouvirmos o que Deus quer falar conosco, para falarmos com Deus, apresentar a Ele as nossas orações e súplicas, interceder pelos nossos irmãos, interceder pelas pessoas. Então, cara, eu acho essa relação entre comunhão e solitude, cara, show de bola. Sim, é muito bem colocado. É como se ele fizesse assim: olha, só é uma pessoa bem-sucedida na comunidade, você só vai entender o que é comunidade se você aprender a ficar em solitude, né? Se você aprende o que é isso, você vai ser um bom ouvinte, você vai saber falar na hora certa, você vai saber entender o tempo das coisas, né? Ele vai trazendo esse equilíbrio. É realmente um capítulo, o livro inteiro fala sobre isso, né? Mas esse capítulo fala muito bem sobre esse equilíbrio, né? O equilíbrio, a necessidade de estar em comunidade, mas também a necessidade de estar a sós, né? Uma coisa alimenta a outra. Esse capítulo agora sobre o serviço, marquei algumas coisas. Rapaz, esse capítulo do serviço também, eu vi muitas coisas ácidas da parte dele também, assim, umas pedradas, porque ele exorta muito ao equilíbrio, né?
E aí, enfim, ele vai chegando ali no final do livro falando sobre a necessidade de confissão de pecados, né? Ele vem trazendo essa questão, como tratar o próximo com relação à confissão de pecados. E ele vem, mas antes disso ele fala aqui, ó, o serviço, capítulo 4. Surgiu entre eles a ideia de discutir sobre qual deles era o maior. Sabemos muito bem quem semeia tal ideia no solo da comunidade cristã. Aí fala, sabemos muito bem quem semeia isso, né? É possível que não levemos o suficientemente em conta o fato de que, sempre que uma comunidade cristã se reúne, não demora a parecer que esse pensamento é como uma semente de discórdia. E aí ele começa a tratar, né, sobre possíveis ou reais hostilidades dentro da comunidade. E aí ele trata sobre o poder da língua, né, sobre a necessidade de falar de forma equilibrada, a necessidade de abrir mão de competições, e cada pontinho que ele traz, ele vai desenvolvendo, né? Ele vai desenvolvendo a necessidade de saber ser simples, de ver o simples, a necessidade de ver o fraco, né? No serviço cristão. Ou seja, aí ele chega a falar bem assim, ó, cada comunidade cristã precisa saber que não apenas os fracos necessitam dos fortes, mas que também os fortes não podem existir sem os fracos. A exclusão dos fracos decreta a morte da comunidade. Eu achei isso sensacional. Quer falar, Lincoln? Beleza. E aí ele vai trazendo isso, né? Sobre a necessidade de cuidar dos fracos e todo o resultado que isso traz à luz da palavra de Deus com relação à comunidade, né? Então, essa questão do serviço, ele trata realmente sobre os relacionamentos ali horizontais, né? Entre eu e você, entre a comunidade, entre os fortes e os fracos, a necessidade de incluí-los, a necessidade de suportá-los. Sem eles, é como se assim, o forte, ele precisa do fraco. Por quê? Se o forte ele cuida do fraco, o forte mostra o quão dependente de Deus ele é também, né? E se os fortes excluem os fracos da comunidade, vai ser uma comunidade só de forte, e aí a gente já sabe o que acontece, né? Todo mundo é forte, todo mundo vai se destruir. Então, ele vem trazendo isso. Por fim, ele termina falando sobre também o cuidado de não desprezar o pecador. Isso aí também é bem interessante, né? Ou seja, o fato de, vamos supor aqui que na linha de raciocínio o pecador é o fraco. Então cai na mesma linha de raciocínio do capítulo, né? Sobre o que trata. Cara, a gente precisa entender que ele precisa da gente. Não é excluí-lo da comunidade, é tratá-lo, né? Dentro da comunidade. Como, por exemplo, carregar a carga uns dos outros. Né, ele traz bastante isso. Essa parte, ela me lembra bem o livro Discipulado dele. Me lembra um pouquinho, sabe? Sobre essa questão. Igual aqui, ó, último estrofe que eu vou estar lendo para a gente passar à frente. Ele fala aqui, ó, especialmente difícil é a situação em que fortes e fracos na fé entregam a mesma comunidade. O fraco não deve julgar o forte não deve desprezar o fraco deve guardar-se do orgulho, o forte deve precaver-se contra a indiferença. Ninguém deve buscar os seus direitos. Se o forte tropeça, o fraco não deve tripudiar ou alegrar-se com a desgraça alheia. Se o fraco tropeça, o forte deve bondosamente ajudá-lo a erguer-se outra vez. Tanto um quanto o outro precisam de paciência. Aí ele fala, ai do que estiver só. Quando ele cai, não há quem o levante. As escrituras falam também sobre suportar o outro em sua liberdade ao aconselhar, suporte uns aos outros. Então ele fala sobre a necessidade de viver em mansidão, sobre viver em paciência, sempre lidando o porquê de viver assim, que é o quê? Suportar uns aos outros, né? Então existe essa necessidade. Então ele pega muito essa questão dos relacionamentos interpessoais. Aí, se eu fazer um panorama do livro daqui até aqui, o que a gente foi tratando, né? Sobre como a gente vê a igreja real, a igreja ideal, como a gente vê a liturgia, como a gente vê a necessidade da solitude para ter uma comunhão mais saudável. E agora ele já começa a tratar de relacionamentos interpessoais. Então ele fala, olha, a gente precisa botar em prática. A gente já sabe como as coisas funcionam de forma generalizada. Então agora a gente precisa colocar em prática. Se eu fosse parafrasear, sabe, os capítulos, eu diria dessa forma, que aqui ele está convidando a você enxergar o fraco, ou se você é forte, enxergar o fraco. Se você é fraco, cuidar de si mesmo e sabendo que você precisa também do forte. Então ele está fazendo isso, sabe?
esse trocadilho, né? É sempre um trocadilho. Tem capítulo aqui que é trocadilho puro, igual esse estrofe que eu li, né? O fraco e o forte e o fraco. Cara, eu vou dar a palavra para o Lincoln, para a gente ir para o finalzinho. E essa parte aqui, que é a confissão de pecados. Eu achei muito interessante. Ah, tá. Olha, cara, eu até postei no Instagram isso aqui. Ele fala: a igreja não necessita de personalidades brilhantes, mas de fiéis servidores de Jesus e dos irmãos. Ela não tem falta dessas personalidades. O que lhe falta são fiéis servidores. Isso é o fechamento de tudo isso que ele está falando de relacionamentos interpessoais. Ou seja, se uma pessoa ela não cuida dos fracos, e se o fraco não se atenta do seu próprio orgulho, das suas próprias fraquezas, melhor dizendo, tem uma coisa idealizada aí, se conectando com o primeiro capítulo, sabe? É um pensamento fechado ali que ele está trazendo aqui. Então, cara, essa habilidade de expor uma ideia dentro de um livro com tantas palavras, tantos capítulos, é muito interessante, né? Então, às vezes eu vou lendo esse livro, eu vou lembrando ali da forma como ele abriu o livro, sabe? No primeiro capítulo. Não sei se o Lincoln ou os irmãos sentem essa sensação também, de sentir essa conexão dos capítulos anteriores. Às vezes eu sinto esses insights. Cara, cola muito bem com a ideia que ele quer trazer do começo. E aí ele fala sobre a confissão de pecados e a ceia do Senhor. Ainda um pouquinho, né, trata sobre relacionamento interpessoal, mas agora já trata de uma questão mais definitiva. Por exemplo, a necessidade de você ouvir um irmão, ou a necessidade de você confessar o pecado ao seu próximo, para que você seja reintegrado, né, à comunidade, né? Então ele fala sobre essa necessidade. É a parte que ele também conecta com aqueles capítulos do livro que ele fala sobre, tipo assim, o Cristo que habita em mim. Ou seja, entendeu? Se você tem o Cristo, o que ele fez por você? Ou seja, você necessitava de misericórdia. Ele foi lá e foi misericordioso com você. Agora, o que você vai fazer com o próximo? Ou seja, entre aspas, aqui de novo, com o capítulo anterior, com o fraco. O que você vai fazer com ele? Eu vou abraçá-lo. Em que sentido? Eu vou ouvir os pecados que ele tem para confessar e falar que ele está perdoado, porque Cristo me perdoou, agora nós temos que apresentar esse Cristo. Ou seja, o meu irmão precisa do Cristo que sai da minha boca. Então, eu senti essa conexão, sabe? Esse insight ali, acho que com o capítulo 2. Falei, cara, sensacional. Por mais que sejam teorias bíblicas, mas você lendo Bonhoeffer, você sente assim, cara, é assim que pratica, né? É assim que pratica. Então, assim, nós temos realmente que exercer a misericórdia desse nível. Então, foi muito bacana ouvir isso. Eu vou ler só um pedacinho aqui, vou dar a fala para o Lincoln me ajudar a fechar o raciocínio, que ele fala bem assim, olha, na confissão dos pecados ocorre o acesso à comunhão. O pecado que ficar a sós com o pecado quer ficar a sós com a pessoa. Ele retira a pessoa da comunhão. Quanto mais isolada a pessoa fica, tanto mais destrutivo se torna o poder do pecado na vida dela. Quanto mais enredada a pessoa fica, tanto pior se torna a sua solidão. O pecado gosta de ficar encoberto, receia vir à luz. Na escuridão daquilo que não é expresso em palavras, o pecado envenena por completo a natureza do ser humano. Então, é assim que ele entra, mostrando que o irmão precisa de confissão. Então, o Bonhoeffer, ele está entrando e fala assim, olha, o pecado ele faz isso. Ele quer ficar sozinho. Então, o Bonhoeffer está até trazendo para a gente insights do Éden, sabe? Se esconda. Mas, cara, você tem que trazer a luz. Por quê? Porque o irmão que você vai confessar o pecado é um irmão que Cristo perdoou. A linha do Bonhoeffer é essa que ele fala, sabe? Então, ele fala assim, ó, o pecado que foi expresso em palavras e revelado perdeu todo o poder. Ele se tornou manifesto como pecado e foi julgado. Não pode mais destruir a comunhão. Agora a comunidade carrega o pecado do irmão. Esse irmão não permanece mais sozinho em sua maldade, mas com a confissão ele descarregou a maldade, entregou essa maldade a Deus. A maldade não está mais com ele. Agora ele faz parte da comunidade dos pecadores que vive a partir da graça de Deus na cruz de Jesus Cristo. Agora ele tem permissão para ser pecador e ainda assim alegrar-se com a graça de Deus. Ele tem permissão para confessar seus pecados e precisamente com isso passa a integrar a comunhão. Gente, eu não tenho muito mais o que dizer. Eu gostaria muito de finalizar assim com essa parte, cara, que
se eu, né, ou a gente ler esse livro e não sair com a necessidade de ter comunhão, de ajudar e ser ajudado, obviamente, né, esse livro foi feito em vão, mas essa parte para mim, porque que eu vejo isso? Porque às vezes eu vejo que a gente está numa sociedade muito individualista, se isolar está muito fácil. E quando a gente lê isso e vê assim que existem problemas muito grandes na nossa vida que pode ser resolvido com a comunhão. Então, para mim, o Vida em Comunhão, para mim, trouxe essa reflexão, sabe, Lincoln? Sabe, irmãos? Então, eu achei bacana demais ler esse livro. Para mim, foi marcante. Assim, comecei o ano lendo um livro muito bom. Se Lincoln quiser complementar, se tiver alguma coisa que eu deixei de passar batido aí, por favor, mano. Fala, meu irmão. Fala, Bira. Não, então, pegar o link aí. Show. Quando foi feita a reforma, né? Uhum. Então foi abolido aquela questão do confessionário, né? Que existe até hoje na Igreja Católica Romana, né? E aí, então, assim, Tiago, na sua carta, no capítulo 5, ele fala: confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados, né? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Aí, a visão do Bonhoeffer é uma visão luterana, reformada, né? Essa pessoa aí a quem vamos confessar e que ministra o perdão em nome de Cristo, não precisa ser necessariamente o pastor, mas então, assim, aquela tarefa que era do sacerdote, né? Aí entra aquela questão do sacerdócio universal de todos os crentes, ela deve se tornar uma tarefa comunitária, mas eu acho que a gente tem muita dificuldade nesse campo aí. Verdade. Verdade. Para exercitar isso, né? Para exercitar isso, a gente tem muita dificuldade. A gente ainda tem aquela visão de ver. São extremos, né? E às vezes a gente tem muito aquela visão de ver o líder como o único sacerdote que pode resolver os nossos problemas, nos guiar, nos aconselhar. E, infelizmente, isso faz com que algumas questões que nos separam de Deus fiquem escondidas em nós, né? Então, acho que é isso que o Bonhoeffer também está trazendo, né? Mas o Lincoln também tem uma experiência talvez mais pastoral, possa falar algo sobre isso também, né? É bem interessante. Sim, cara, eu acho que é muito comum com relação a essa abordagem que o Bira trouxe foi, cara, fantástica, porque a gente sempre liga a ideia de confissão de pecados à figura do líder, né? Durante uma boa parte da história do cristianismo, vou colocar assim, de fato havia essa figura única, né, do sacerdote, enfim. Mas hoje nós temos o sacerdócio universal de todos os crentes. Então, não precisa ser necessariamente a figura do pastor para quem nós confessamos pecados. Agora, eu acho que isso está muito no imaginário geral, até mesmo de uma maneira inconsciente, sabe? E geralmente, quando há essa questão de confessar pecado, geralmente procura-se o pastor. Mas eu acho muito legal, assim, as igrejas desenvolverem hoje redes de discipulado, porque você trabalha essa questão do caminhar junto e da confissão de pecados, não ligando isso necessariamente à figura do pastor. Então, eu acho que isso é uma questão bem interessante. E, cara, eu acho que Vida em Comunhão é um livro sensacional. Se alguém me perguntar por que eu deveria ler Vida em Comunhão, Vida em Comunhão, ele traz insights cristológicos, ele traz insights eclesiológicos, ele traz insights missiológicos. Então, cara, é um livro maravilhoso, escrito há quase 100 anos atrás, sabe? Então, cara, é sensacional, é sensacional. Eu super recomendo
super recomendo essa obra. Inclusive, tem um episódio do Bibotalk, o BTcast MC14, que o Bibo vai falar sobre o Vida em Comunhão. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre esse livro do Bonhoeffer, você pode ouvir esse BTcast MC14. É um episódio que tem o Cacau Marques, que tem o Nixon Barassi, que é esposo da Vic Zalewski, e tem o William também, que é professor da FLT. Então, é um episódio bem legal. E se você quiser saber um pouco mais sobre a vida do Bonhoeffer, tem 2 filmes sobre ele. Tem o mais recente, do final do ano passado, né? A Redenção, a História Real de Bonhoeffer. E tem um filme, cara, dos anos 2000, que é Bonhoeffer, o Agente da Graça. Então, eu não sei se esse Bonhoeffer, o Agente da Graça, eu não sei se ele está em alguma plataforma de stream ou se ele está no YouTube, mas é só você procurar que tem esses 2 filmes aí para você conhecer um pouco mais sobre a vida do Bonhoeffer, né? Ainda que os filmes possam trazer alguma inconsistência com relação a abordagens biográficas do Bonhoeffer, mas, de um modo geral, vale a pena assistir os filmes, assim como vale a pena ouvir esse BTcast MC14 do BTcast, do Bibotalk. O Heller está falando aqui que na Amazon Prime tem. Então, olha aí, na Amazon Prime tem esse filme mais antigo. Então, vale muito a pena. Bacana demais. Eu fico com as considerações finais sobre a minha, como é que fala? O impacto que o livro teve em mim. Eu acho que já expressei, que eu acabei ficando emocionado, porque esse livro me deixou emocionado. E emocionado assim, no sentido de ficar alegre, né? E isso foi muito bom. Mas, cara, tentamos ler esse livro também comparando com as lentes modernas, né? Como nós temos sido membros de igreja, ovelhas de Cristo, né? Irmãos do próximo. Então, ler ele também com esse tipo de lente, eu acho que ajuda bastante também. Eu li ele com essas lentes, né? De tentar ser mais útil aos meus irmãos e na minha igreja local. Eu li ele com essas lentes, eu tive esse propósito de ver o que se comunica aqui, né? E, obviamente, claro, vai dar uma curiosidade de saber quem é o Bonhoeffer, né? E o Lincoln já deu o caminho das pedras aí. Se a gente juntar isso, dá um devocional bacana, viu? Dá um devocional bacana. Se alguém quiser falar mais alguma coisa também, eu vou passar para o Lincoln finalizar. Eu agradeço aí a ponte que todo mundo fez, os irmãos que já o Wilson já saiu também, o Bira, vou deixar ele falar agora. Obrigado a todos e que Deus abençoe. Fala comigo, meu irmão. Não, então, só uma pequena observação aí. Foi falado bem no começo, né, sobre essa questão da idealização da igreja, né, que ele aborda bastante aí. Aí eu me lembrei acho que o Giovanni também falou do Lewis, né, C.S. Lewis. Uhum. Aí lembra, naquele livro do Cartas do Diabo, lá pro Diabo Aprendiz, Uhum. do Lewis, ele trata também dessa questão bastante, né, da idealização da igreja, né? E eu acho que se não houver a comunhão está baseada na igreja real, né? Não na idealizada. Eu acho que sem essa comunhão também não há crescimento, né? Nem pessoal, nem comunitário, né? Exatamente. Aí só existe uma vida de fantasia, só. Boa, Bira. Esse Cartas do Diabo, a gente vê realmente o diabo trabalhando nas idealizações em cima da realidade ali, né? As tentativas de persuasão ali do jovem que se afasta da igreja e todos os passos que ele vai dando, tem um plano ali, com certeza trabalhando nas idealizações dele, né? É bem interessante.
Seria bom Sim. também ler com essas lentes também, que esses livros ainda são atuais, são meio que são atemporais, né? Bacana. São clássicos, né? Exatamente, são os clássicos. Se comunicam até hoje. Se Lincoln quiser falar também, meu irmão. Inclusive, esse livro, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, nós já trabalhamos ele no clube de leitura do Nefi e tem a reunião no YouTube, lá no nosso canal. Então, se você quiser assistir essa reunião, que nós tratamos sobre essa obra do Lewis, acesse o nosso canal do YouTube e vá na playlist Clube de Leitura. E terá a nossa reunião lá, então você pode assistir como foi esse encontro, esse livraço do Lewis também, super legal, super bacana, vale muito a pena assistir, né? Giovanni, meu irmão, cara, que reunião maravilhosa, cara, explicação, panorama que você trouxe, as considerações, cara, sobre esse livraço do Bonhoeffer aí, cara, mano, olha, muito obrigado, Deus continue te abençoando muito, cara, foi sensacional, cara, que reunião maravilhosa, cara, foi incrível, 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 cara, parabéns Glória a Deus, mano. Valeu, glória a Deus. Gostei muito de estar aqui e, cara, vamos pro próximo. O ano tá começando aí, se Deus quiser, vai dar muito certo. Exatamente, exatamente. Se você quer dar sugestões de livros que nós podemos trabalhar aqui no Clube de Leitura, faça parte do nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Se você ainda não faz parte, é só você clicar no link que está na bio do nosso Instagram, @NefiEstudos, e lá no grupo de WhatsApp você tem total liberdade de fazer sugestões de livros que nós podemos trazer aqui para o Clube de Leitura e nós lermos em conjunto, nos reunirmos, compartilharmos nossas impressões, como nós fizemos na reunião de hoje. Tá bom, galera? Não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, @NefiEstudos, se inscrever no nosso canal do YouTube, Núcleo de Estudos Fé Inteligente, e também, pessoal, ouvir o Nefi no Spotify. Só você digitar Nefi e você também agora poderá acompanhar as nossas reuniões também no Spotify. Tá bom, pessoal? Galera, é isso. Nós escolheremos o próximo livro do Clube de Leitura e no mês de março nós vamos ler esse novo livro, tá? Então, fiquem ligados aí no nosso Instagram. Em breve nós vamos divulgar aí qual será a próxima obra a ser trabalhada aqui no Clube de Leitura do Nefi. Tá bom, pessoal? É isso, galera. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.